Povo pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler. Olá, meu nome é Roberto Monte, né? E nós vamos hoje assistir uma filmagem histórica, né? Uma filmagem que nós fizemos com o nosso companheiro Moacir de Góes. Moacir foi o braço direito de Djalma nessa questão da educação, juntamente com Mailde, fechando, né, esse aspecto da cultura. E nós fizemos uma entrevista com Moacir no momento que ele estava aqui em Natal. Nesse dia, Moacir estava muito animado, muito animado. Eu lembro que nesse dia ele estava até fumando um charuto cubano. E ele coloca coisas interessantíssimas, né? O que foi a campanha, os bastidores da campanha. Porque, para quem não sabe, a palavra, né, a consigna da campanha de Pé no Chão era dinheiro, Escola Brasileira com dinheiro brasileiro. Exatamente para fazer o contraponto à vinda de Paulo Freire, aqui do Rio Grande do Norte, que veio com dinheiro da Aliança para o Progresso. E nesse vídeo, o próprio Moacir coloca qual foi a articulação e as conversações que ele teve exatamente com Paulo Freire na cidade de Sapé, para ver a vinda de Paulo Freire aqui para o Estado. Então, com vocês, o companheiro Moacir de Góes. A questão da campanha de educação, a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler em Natal. Elas, para uma compreensão melhor, eu acho que elas precisam ser contextuadas na história. Então, veja o seguinte, os anos 60, esse período é um período de confronto entre o arcaico, o velho, e o novo que começava a surgir no Brasil. Esse confronto entre o arcaico e o novo é o que Gramsci chama de crise. A crise é este confronto. O arcaico querendo continuar no palco e o novo querendo se instalar. O que era o novo na época no Brasil? O novo na época no Brasil era a Revolução Cubana de 1959, abrindo uma expectativa de que haveria mudanças na estrutura capitalista da América Latina. O novo, na época, é o Concílio Vaticano II, em que João XXIII abre a Igreja para seu ajurdinamento. Essa proposta de João XXIII, abrindo as janelas para que o ar entre, essa preparação do Concílio Vaticano II, da qual participou Garrodi, né, aquele filósofo do PCF, do Partido Comunista Francês, que pregou o diálogo, essas forças externas, elas têm uma influência forte no Brasil, na geração mais nova, nas juventudes. Internamente no Brasil, o que é o novo? O novo é superar o populismo dos anos 30 instalado no Brasil. O novo é abrir um mercado interno
para que se possa integrar os desfavorecidos neste mercado interno. Ora, no campo político, haveria necessidade de reestruturar as instituições políticas que já estavam superadas na época, estavam envelhecidas. Na parte econômica, seria dar um salto para a distribuição de renda, a questão da terra na reforma agrária, para que a economia não fosse dirigida para a parte externa do país, não somente exportar, mas assegurar pão e terra aos que trabalham no Brasil. Em termos de controle social, o novo eram as ligas camponesas de Chico Julião, era o sindicalismo rural feito pela igreja, era a participação do Partido Comunista na organização de camponeses, e o velho era o medo de que se instalasse aqui um tipo de sociedade, de Estado, em que as velhas classes dominantes, as velhas classes tradicionais, a velha oligarquia perdesse o controle. Em termos de cultura, os anos 60 começam com Paulo Freire, no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, relatando o tema Educação em Mocambos, Alfabetização em Mocambos, e que traz uma nova percepção, e mais tarde, com a criação do seu método, vai se desenvolver nesse sentido. Isto, em relação ao Brasil e em relação mais próximo ao Nordeste, veja que nós estamos saindo de bem longe para afunilar e chegar a Natal. No Nordeste, entre a morte de Getúlio em 54 e o golpe de Estado de 64, as esquerdas do Nordeste aprenderam que elas só poderiam chegar ao poder se elas rachassem o centro. Rachar do centro, então se aliar a uma parte do centro. Esta é a proposta, esta é a filosofia da Frente do Recife. Pelópio de Silveira, Antônio Baltar, Miguel Arraes, que formam um núcleo da Frente do Recife, que vai eleger Arraes prefeito e depois o governador de Pernambuco. Prefeito do Recife, governador de Pernambuco. E aqui em Natal, Djalma Maranhão foi a figura que percebeu esse novo, essa estratégia nova, que seria rachar o centro e se aliar com a esquerda. Em 1955, Djalma Maranhão era aliado de Dinarte Marís, e ele, representando o cafeísmo e aliado ao udenismo de Dinarte Marís, Dinarte eleito governador, ele é nomeado prefeito de Natal. Rachou o centro, a esquerda chegou à prefeitura de Natal, não com um mandato, porque não havia eleição ainda, mas sim uma nomeação. Era uma nomeação precária, tá? Dependia da vontade do governador tirá-la a qualquer hora, a qualquer minuto. Mas em 1960, quando vieram as eleições, Natal já tinha autonomia e houve a primeira eleição para prefeito de Natal, voto direto. Djalma Maranhão supera a aliança com o Dinarte Marís e se alia a Aloysio Alves. Novamente rachou o centro, novamente chegou ao poder em 1964. Então, esta visão desta esquerda plural, não uma esquerda que se preocupasse muito com a questão da hegemonia de partidos A, B ou C, de comunistas ou não comunistas, mas esta visão de que era necessário se aliar à esquerda, ao centro, uma parte do centro, faz com que a esquerda amadureça e alcance o poder. Em 1960, e aí nós estamos já perto de pé no chão, aliado a Aloysio Alves, Djalma Maranhão, no entanto, corre em faixa própria. Aloysio Alves apoia Jânio, Djalma Maranhão apoia Lott, dentro das forças nacionalistas. Quem é que apoia Djalma Maranhão? Todos os sindicatos do Rio Grande do Norte, todos os diretórios estudantis do Rio Grande do Norte, as forças nacionalistas,
os comunistas, os cristãos de esquerda. Todos eles formam uma forte frente política e a prática dessa proposta política se faz nos comitês nacionalistas. O que era um comitê nacionalista? Um comitê nacionalista era a organização de uma rua em que as pessoas se grupavam em torno de uma casa para apoiar a candidatura de Djalma Maranhão e de Lote, e por extensão a candidatura de Aloísio e o Alfredo. Nestas casas ia sempre, a campanha se estruturava de tal forma que era possível sempre ou o candidato ou alguém ligado ao candidato passar por essas casas e discutir. E esta discussão se fazia sempre em duas vertentes. Uma vertente nacional, em que se discutia a questão da democracia, da liberdade, da necessidade da reforma agrária, da questão da soberania, a questão do imperialismo. E que também depois havia uma outra parte que se discutia a escola, o emprego, o hospital, o transporte. Veja o seguinte, Natal tem 160 mil habitantes, Natal tem 260 mil habitantes na época, e nós chegamos a estruturar, se eu não estou enganado, 160 comitês nacionalistas. Na última etapa da campanha, esses comitês nacionalistas, eles tinham umas convenções por bairro. Os comitês nacionalistas de Rocas, os comitês nacionalistas das Quintas, os comitês nacionalistas do Alecrim. E todos eles, nessas convenções, não somente as pessoas se conheciam e se relacionavam na estimulação da campanha política, mas também eles faziam uma lista de prioridades. Se Djalma Maranhão foi eleito, como deve ser o governo? Quais são as prioridades? Depois, no final da campanha, houve uma convenção geral de todos os movimentos nacionalistas. E aí, então, surgiu a consolidação de todas aquelas listagens. E, em primeiro lugar, estava como reivindicação a escola. Foi assim que, quando Djalma Maranhão assume a administração do Natal, em 1960, ele traz já o seu programa de governo. Um programa de governo que não foi elaborado na cabeça de iluminados, nem na cabeça somente dele, mas foi uma discussão ampla com a sociedade, o que possibilitou um grande respaldo popular para que ele iniciasse a administração. Em relação à primeira administração de Djalma Maranhão, Prefeitura de Natal, 1956-58, é bom situar o seguinte: isso aí é fruto justamente de uma política de fazer uma aliança da esquerda com um pedaço do centro. Então, naquela época, o cafeísmo apoiou Dinarte Marista. Dinarte se elege governador, nomeia Djalma Maranhão prefeito. Então, em 56, Djalma Maranhão começa a sua primeira administração e há uma grande dificuldade dele em se firmar, porque a campanha anticomunista estava muito forte naquela época. Apesar de Dinarte jamais poder ser acusado de comunista, no entanto, o PSD, o jornal do PSD, no dia da posse de Djalma Maranhão, eu me lembro ainda hoje, o jornal publicou, a primeira capa era uma grande cruz, né, e afirmando que a democracia morria no Rio Grande do Norte porque um comunista estava na prefeitura de Natal. Então, Djalma lançou-se ao trabalho como um louco. Eu digo ali num texto desse livro aí, dois livros de Djalma Maranhão no exílio, na introdução, eu digo que ele lançou-se com a garra de um boxer, porque Djalma foi boxer, né? Então lançou-se com uma garra muito grande. Eu me lembro que aos 30 dias de administração dele, ele já queria inaugurar obras. E tem um diálogo que eu me lembro, muito significativo com ele. Eu dizia: Djalma, vai mais devagar. O pessoal não está aguentando esse ritmo.
E a resposta dele disse: eu tenho que criar a minha marca como administrador, agora, porque eu não sei quanto tempo Dinarte vai segurar os reacionários que querem a minha cabeça, diariamente pedem a minha cabeça. E então eu tenho que ser rápido para deixar a marca de administrador. E ele realmente passou 2 anos e deixou essa marca. Quer dizer, a prefeitura não tinha ensino municipal, né? Ele criou com as escolinhas este ensino municipal. A escolinha era o esquema mais simples possível. A prefeitura não pagava aluguel, a prefeitura não tinha prédio. Quem cedesse uma sala, sindicatos, igrejas, até mesmo casas particulares, cinemas, como o Cinema São José, lá nas Quintas, onde fosse cedido gratuitamente uma sala, em que a prefeitura não pagasse aluguel, não pagasse água, não pagasse luz, a prefeitura instalava uma escola, pagava uma regente de classe, um treinamento que se fez precariamente, né? Assegurava o livro, o caderno, o lápis e a borracha e a merenda escolar, que era o leite do FISE naquela época. E aí então começava a escola, né? Djalma foi um homem que, aliás, a Nina já há pouco tempo já me falava sobre isso. Ele é assim, uma força antecipatória em termos de participação de entidades de classes, do movimento social organizado, das categorias profissionais, integrando-os em conselho. Eu me lembro que eu fui nomeado por ele para o Conselho Municipal de Cultura. Então, muitas propostas de festas populares, de autos populares, passavam também pelo Conselho de Cultura, nesta época da primeira administração dele. E também é curiosa uma coisa, é que a questão da cultura popular, a questão dos autos folclóricos, não era apenas uma representação prática. Havia uma preocupação com a teorização. Nós tínhamos aqui a prata de casa da melhor qualidade, que era Luiz da Câmara Cascudo, era Veríssimo de Melo, era o autor da revista Bando, Mané Rodrigues de Melo, né? Eram pessoas assim que entendiam da cultura popular, conheciam, praticavam inclusive, e essas pessoas foram pessoas que ajudaram a pensar teoricamente. Então vinham do Rio Grande do Sul, do Maranhão, de Alagoas, de áreas Pernambuco, áreas onde o folclore era forte, intelectuais que faziam aquelas mesas redondas. E aí se discutia, trocava-se informações e tudo mais. Djalma, nessa primeira administração dele, ele foi conhecido como o chamado prefeito do subúrbio. É muito curioso, porque a oposição, quando não teve não tinha armas para combatê-lo, porque primeiro ele fazia uma administração honesta, não roubava. Segundo, ele fazia as coisas. E como ele levava uma preocupação muito grande para a periferia da cidade, para aquilo que hoje, modernamente, nós chamamos dos excluídos, né? Djalma passou não podia pavimentar a periferia da cidade, começou a abrir estrada de barro. Então, onde antes não podia chegar uma ambulância para carregar um doente, já era possível por causa da estrada de barro e tudo mais. E aí o PSD começou a chamar Djalma Maranhão de prefeito do subúrbio, querendo, evidentemente, desqualificá-lo. Mas, com uma habilidade muito grande, de muitos anos de jornalismo, Djalma deu a volta por cima, pegou a expressão prefeito do subúrbio e transformou numa bandeira. Ele assumia-se como um prefeito do subúrbio. Ao assumir-se como prefeito do subúrbio, evidentemente que ele cada vez mais priorizava as áreas suburbanas. E isso daí consolidou realmente uma votação para ele muito grande. Quando em 60 ele vai ser candidato a prefeito, porque Natal era cidade autônoma, essa massa de despossuídos, são esses excluídos que serão o grande poder de fogo eleitoral de Djalma Maranhão, organizado através dos comitês nacionalistas em 1960, etc. Então isso daí
esse caráter inovador, esse caráter de prestar contas ao povo. Eu tinha uma obsessão em prestar contas ao povo, ia para o rádio, recebi tanto, a prefeitura tinha um déficit de tanto, transformamos o déficit de tanto num superávit de tanto, e com esse superávit de tanto aplicamos nisso. Djalma, eu tenho repetido isso muitas vezes, Djalma tinha nojo da corrupção privada, da corrupção pública. Quer dizer, a preocupação dele em aplicar os recursos públicos em favor do povo. Essa primeira administração dele foi um sintoma muito forte, uma sinalização muito forte do que seria ele como administrador depois, quando um mandato começava e não terminou porque o golpe de Estado o arrebatou da cadeira de prefeito. O relacionamento de Djalma Maranhão com Dinarte Marich, que vai dar a posterior nomeação dele para prefeito no primeiro mandato, ela tem uma origem numa aliança que vem entre cafeístas e udenistas já em eleições anteriores. Nós sabemos, por exemplo, que o PSD e a UDN são filhos do velho Partido Popular de Zé Augusto. Quer dizer, o útero é o mesmo, é o Partido Popular de Zé Augusto. Então, ora se aliar com outro, ora se aliar com o segundo, no entanto, a mesma velha oligarquia que está ali instalada. Não é? Mas então fizemos a campanha de 55 para Dinarte Marich, e em função de Dinarte ter ganho na capital, porque Djalma Maranhão garantia a eleição, né, as forças de esquerda, as forças populares garantiram a eleição dele, em função dessa aliança de Djalma Maranhão, que era amigo de Djalma Maranhão, Dinarte Marich, que era amigo de Djalma Maranhão, que confiava em Djalma, aliás, é uma confiança mútua, apesar das divergências ideológicas, houve sempre uma confluência de confianças. A administração de Djalma vai se desenrolando com o apoio de Dinarte, é evidente. Mas, essa altura também, Djalma já desde 54 era deputado estadual. Né? O Café Filho havia dividido o Estado, absorvendo Dinarte antes de 55, Dinarte e Jorgino para senador, indicou os 2 suplentes, e Djalma Maranhão se elegeu deputado estadual. Aliás, é interessante dizer que nessa eleição eu perdi para vereador. Eu concorri para vereador e Djalma Maranhão para deputado estadual eu perdi e ele ganhou. E como deputado estadual, ele teve a preocupação de fazer aprovar pela Assembleia Legislativa a autonomia da cidade de Natal. Né? Pela Constituição de 46, tem que fazer a lei estadual. E aí, isso aí assegurava a eleição de prefeito. Mas, em 56, essa administração do Estado e do município mantiveram um índice de relacionamento muito bom. Ocorreu entre 56, depois de 58, uma certa deterioração. Uma deterioração, primeiro, pela comparação do ritmo de administração. Djalma Maranhão, para Natal, tinha um ritmo muito maior do que Dinarte em relação ao Estado. Não é? Havia, então, essa defasagem de ritmo. Depois, as intrigas palacianas são muito fortes. Não é? E junto ao Palácio do Governo ficava aquela intrigalhada contra Djalma, fazendo o ouvido de Dinarte. E o certo é que ele concorre para a federal, perde, fica na primeira suplência. A bancada federal faz um acordo para abrir vaga para ele durante o ano de 59. Não é? E aí, com a passagem com a aprovação da lei, a sanção da lei de eleições para prefeito de Natal, a Câmara de Vereadores, ela se antecipa por uma eleição indireta para com isso desalojar Djalma Maranhão da prefeitura. Nessa hora, as relações já estão bem desgastadas
entre Djalma e Dinarte. Nos intervalos, nas ausências de Djalma, quer para ir a congressos no exterior, quer para assumir a Câmara Federal como suplente, essas ausências dele eram preenchidas por indicação de Dinarte para alguém responder pelo expediente. O prefeito era Djalma Maranhão, alguém respondia pelo expediente dessas suas ausências. Não havia vice-prefeito na época, né? Então ele nomeou uma vez Roberto Furtado e por 2 vezes me nomeou para responder pelo expediente da prefeitura. Quando se dá a crise da eleição de José Pinto Freire, pela eleição indireta da Câmara Municipal, quem estava na prefeitura era eu. E tentei ainda evitar que se consumasse a eleição em posse de Zé Pinto, ainda tentando preservar a aliança, o DN-cafeísmo, né? Mas aí já as relações estavam bem deterioradas e Dinarte prestigiou a Câmara Municipal em detrimento do aliado dele, Djalma Maranhão. Isso daí, num processo aí de acentuada deterioração, num processo da ascensão da candidatura de Aloysio Alves, que vinha com um respaldo político forte, vinha com uma proposta da eletrificação do Estado, de modernização do Estado. Aí há o trânsito da aliança de Djalma Maranhão para a candidatura de Aloysio Alves, na Cruzada da Esperança. Então foi mais ou menos essa a transição da coisa nesse período. Em 59, final de 58, 59, já rompendo-se a aliança do dinartismo e aloysismo, e dinartismo e cafeísmo, o denismo e cafeísmo, Dinarte e Djalma Maranhão. Quer dizer, abria-se a campanha eleitoral e aí foi avaliado pelo grupo de Djalma Maranhão um processo de aliança com a candidatura emergente de Aloysio Alves. Olha, não foi fácil esta caminhada para chegar a uma aliança dentro da Cruzada da Esperança. Não foi fácil por causa do passado dos candidatos. Djalma Maranhão vinha da Câmara Federal como da linha de frente da Frente Nacionalista, pelas reformas, pela reforma agrária, as reformas de Jango, toda uma linguagem nacionalista, defesa da soberania e tudo mais. Aloysio Alves vinha da Tribuna da Imprensa, onde ele era secretário-geral do jornal de Carlos Lacerda, que pregava o estado de exceção, ou o golpe, né, já naquela época. Então, esta aproximação dessas duas lideranças foi um processo lento, difícil, não aceito por todo o grupo de Djalma Maranhão. Você vê o seguinte, Leonardo Bezerra, o jornalista Leonardo Bezerra, que era uma das pessoas mais importantes do grupo de Djalma, não acompanhou Djalma na aliança com Aloysio, permaneceu amigo de Djalma Maranhão, trabalhando com Djalma Maranhão, mas aliado a Dinarte. Então foi um processo difícil. Acredito que também do lado de Aloysio também tenha sido um processo difícil, porque engolir um candidato que fazia uma pregação que era quase oposta, não deve ter dado conforto. Tanto é assim que já no final da campanha criou-se aqui uma chamada Linha Nova. Linha Nova eram pessoas que votariam em Aloysio Alves, mas para prefeito votariam no candidato de Dinarte, que era Luiz de Barros. Essa Linha Nova, que foi liderada por Grimaldo Ribeiro, meu primo, né, ela não prosperou e realmente nós tivemos uma consagração nas urnas de Aloysio Alves e Djalma Maranhão. É interessante notar o seguinte, e aí é que a gente vai ver a liderança de Natal na época. Depois, evidentemente, a liderança de Aloysio Alves em Natal vai ser arrebatadora. Mas para a eleição de 60, você tem um indicador muito importante. Aloysio apoia Jânio. Jânio quebra a cara em Natal. Tem uma mixaria de votos. Lote, que é apoiado por Djalma Maranhão, dispara numa votação espetacular. E Lote só venceu Lote só venceu em 2 capitais brasileiras.
foi Manaus e Natal. O resto o lote perdeu de virada. E, no entanto, a liderança de Djalma Maranhão assegurou a votação de lote em Natal. Bom, começa o governo, né? As primeiras reuniões conjuntas, a criação do Conselho das Rocas, de instituições das rocas, dos comitês nacionais das rocas, ainda é de Aloysio, desloca-se, cria o governo vai atender nas rocas, ainda estão juntos, tal e coisa. O cristal começou a quebrar no trote da Faculdade de Direito de Natal. Os estudantes da faculdade fizeram a crítica ao governo, uma crítica, aliás, injusta, porque, inclusive, faziam uma crítica pessoal à vida privada das pessoas do Palácio do Governo. Mas a resposta do Palácio do Governo foi descer cacete da polícia em cima dos estudantes. E Djalma protestou, fez uma nota protestando, apoiando os estudantes. Aí o cristal começou realmente a trincar, o cristal dessa aliança, né? Mais tarde veio a questão da Aliança para o Progresso. E aí a Guerra Fria chegava a Natal e, com a Guerra Fria, os dois lados muito bem nitidamente divididos. Enquanto Djalma Maranhão apoiava a Revolução Cubana, Aloysio Alves apoiava a Aliança para o Progresso, né? E aí a separação das duas forças políticas não teve mais retorno. Quer dizer, a Guerra Fria entrava aqui em Natal e as duas posições antagônicas se estabeleceram. Em relação à questão propriamente da educação, Djalma já estava desde fevereiro de 61, com a campanha de pé no chão na rua. O Paulo Freire começava a fazer os primeiros experimentos da criação do método Paulo Freire, as primeiras turmas, e depois testou no Poço da Panela, no Recife, no Centro Cultural Dona Legarinha. Ele testou a primeira experiência, depois na Universidade do Recife, testou a experiência, e aí havia a legítima aspiração de estender realmente uma grande experiência do método Paulo Freire. E é quando nós que tínhamos um contato muito próximo da administração de Arraes, dentro do MCP e tudo mais, nós fomos informados de que Paulo Freire viria fazer experiência em Angicos, que o governo do estado tinha oferecido as condições para a experiência em Angicos, e que viria financiado pela Aliança para o Progresso. E aí tem um fato que já está registrado, não estou dizendo nenhuma novidade, já está registrado em alguns estudos da época. Eu me desloquei para o Recife, eu era amigo pessoal até o final da vida dele, de Paulo Freire, tenho grande admiração por ele, uma pessoa excelente, uma pessoa de alto mérito. Mas tive uma discussão, fui para o Recife com Geniberto Campos e com Josemar Azevedo. Tivemos uma discussão com o Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco, que era dirigido por Paulo Freire. E na discussão, fundamentalmente, para fazer uma síntese, eu dizia: Paulo, você não pode entrar na baleia, você não é Jonas, você não pode entrar na baleia e pensar que de dentro da baleia você dirige a baleia, que era o imperialismo, a Aliança para o Progresso e tudo mais. Aí ele dizia: não, você está enganado, eu tomo o dinheiro do gringo e trabalho contra o gringo. Nós passamos 3 horas nessa discussão, a baleia e ele dizendo que pegar o dedo do... Mas a situação ficou muito... Ele se sensibilizou por a questão. E então criou-se no Rio Grande do Norte, para ele não chegar aqui financiado pela Aliança para o Progresso, para que ele não chegasse financiado aqui pela Aliança para o Progresso, o governo do Estado criou um tal de SECERN, que era um serviço que sobrepunha-se à Secretaria de Educação do Estado.
E o CECERN foi que ofereceu, o CECERN recebeu o dinheiro da Aliança para o Progresso, escriturou o dinheiro pelo Estado, através do CECERN, e então financiou o Angicos. Nós recebemos Paulo Freire aqui, ele trabalhou, ele treinou a nossa equipe aqui para a educação de adultos, e nós fizemos alguns círculos de cultura aqui em Natal. Né? É evidente que o peso maior esteve em Angicos do que em Natal. Quem coordenou aqui os círculos de cultura para a aplicação do método Paulo Freire em Natal foi Josemar Azevedo. Foi ele que deu a organização a isso. Mas nunca teve o peso de lá. Por isso, porque nós tínhamos já estávamos com dificuldade de trabalhar aí para poder manter. E quando mais tarde, diante das denúncias que Djalma Maranhão fez em relação à Aliança para o Progresso, houve uma mudança do grupo do poder com Jango e que assumiu o Ministério da Agricultura Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso era apoiado por AP, Ação Popular, que nós já tínhamos fundado aqui também no Rio Grande do Norte, eu, Geniberto, Josemar e um grupo relativamente importante de estudantes. Paulo de Tarso, influenciado pela AP, abriu um crédito para Djalma Maranhão, já no final, é a última fase da campanha, que ele, com esse dinheiro, ele faz as instalações do Centro de Formação de Professores, do Ginásio Municipal, né, e cria aquelas escolas de uma sala, aquelas pré-fabricadas, aquelas escolas que ele inaugurava uma por semana. Pré-fabricadas, uma salinha pequena e uma sala de aula, que ele andou espalhando isso pelo Brasil, pelo Natal todo, e chamou isso de Escola Brasileira Construída com Dinheiro Brasileiro. Quer dizer, há 40 anos atrás, você para explicar por que esse slogan, dinheiro brasileiro construído com dinheiro, Escola Brasileira Construída com Dinheiro Brasileiro, porque na realidade a Aliança para o Progresso estava despejando aqui milhões de dólares. A tática da Aliança era fazer 2 grandes polos anti-Jango. Financiava Lacerda na Guanabara, na antiga Guanabara, né? E financiava Aloysio Alves como anti-Arraiz no Nordeste. Era aquilo que a Aliança para o Progresso chamava de ilhas de sanidade diante do nacional-populismo de Jango. Aloysio, inclusive, quase saindo como vice de Magalhães, né? Quase como vice de Magalhães. Também tinha um forte apoio, ele não somente tinha apoio de Lacerda, mas tinha apoio também de Magalhães Pinto. Interessante, eu estava dizendo isso ontem para a tribuna. A proposta inicial é a erradicação do analfabetismo, mas à medida que você vai trabalhando a erradicação do analfabetismo, você vai sentir necessidade de trabalhar com a cultura. E a coisa vira macro, micro e macro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uma coisa não dissocia-se da outra. Da outra, não. O alto-falante em cima da cama e ele com o microfone na mão, a pé. Tem escola para seu filho, a escola está em tal endereço, vai matricular o seu filho, andando para aquelas areias da roca. Ele, o grupo de educação popular, tudo lá, os bebos juntavam, os meninos. Um estilo como você gosta. Bebo é bom demais, né? Se a primeira administração de Djalma Maranhão foi marcada pelo assodamento em fazer as coisas, para deixar a marca da administração, em 60 ele já vai, em relação a essa questão, mais tranquilo, porque ele tem um mandato à sua frente, um mandato de 4 anos, não é? Então ele pode planejar a sua administração. Você vê que uma das primeiras coisas de Djalma, na segunda administração dele, é o Código Tributário. Manda para a Câmara Municipal. É transformar o déficit da prefeitura em superávit, para poder desenvolver as obras. E aí foi importantíssima a figura de Roberto Furtado, na administração das finanças municipais, né? E colocar a funcionamento a sua meta, que seria a educação. E aí nós chegamos à conclusão, depois de várias discussões, que pelo caminho tradicional não se conseguiria chegar à erradicação do analfabetismo. Então a gente teria que superar a escola tradicional para fazer que a educação fosse um movimento popular. Se fosse possível
transformar as propostas de educação com os educadores, com os intelectuais, mas com o apoio da população, o apoio popular, transformar a proposta de educação num movimento popular, isso seria útil. Por isso é que nós vamos discutir no Comitê Nacionalista das Rocas a proposta de educação. O presidente do Comitê Nacionalista, o meu saudoso amigo José Fernandes Machado, presbítero, depois pastor, nessa época ainda era presbítero, é o presidente. E lá nós discutimos isso. Se vocês querem fazer a erradicação do analfabetismo, o prefeito também quer, mas como? Como? Não tem dinheiro para fazer escola. E aí vem a proposta dessa discussão. A proposta não saiu da cabeça de Djalma Maranhão, não saiu da minha cabeça, foi da discussão com o Comitê Nacionalista das Rocas. Depois é que um hábil marceneiro da prefeitura, Zé Ribamar, ele aí colocou no papel uns traços de desenho. Pode ser feito assim. Se é de chão batido e palha de coqueiro, pode-se fazer dessa forma, daquela outra, foi discutido. Quando chegou a hora da virada da palha, não se sabia fazer virada da palha, porque aquilo era uma tecnologia do tempo dos índios ou dos pescadores. Manda-se chamar os pescadores do Canto do Mãe, aí eles fazem a virada da palha para fazer a corrida d'água. Cai a água, não molha. Então, ele pode planejar, né? Ele pode planejar as estradas asfaltadas, ele pode planejar o esporte, ele pode, dentro da campanha de pé no chão, ele pode planejar depois a campanha de pé no chão também se aprende a profissão. E dar continuidade àquela valorização da cultura popular, do folclore, dos autos populares, tudo aquilo que a DDC, sob a direção de Mailde Pinto, desenvolveu e que foi uma marca do governo dele. Agora, é interessante notar o seguinte, os traços inovadores dessa administração dele, né? Por exemplo, eu acredito que seja o primeiro governo municipal que criou casas para funcionários do município. A prefeitura fez, os funcionários inscreveram-se, a prefeitura construiu umas 10 a 20 casas, lá perto do Matadouro, e foi feita a entrega das casas, e foi assegurado por lei que no mínimo 5 mil reais, cruzeiros, não me lembro agora da moeda, era obrigação do município consignar para dar prosseguimento às casas. O primeiro telefone público em Natal, é de Djalma aqui. A primeira luz a mercúrio é da administração pública de Djalma. As primeiras ruas asfaltadas, né, e estava comprada e paga em São Paulo as estruturas para as chamadas casas de parto. Eram 4 casas de parto. Duas seriam instaladas em 64 e 2 em 65. Em convênio com a universidade, Onofre Lopes, o reitor, os estudantes de medicina assumiam as casas de parto, fazia-se o pré-natal e as mulheres ali teriam condições de parir em condições higiênicas, de proteção e tudo mais. Se houvesse algum problema, uma ambulância levaria a parturiente para a maternidade. Com isso você desafogava a maternidade e lutava contra esta praga que até hoje não foi vencida, que é a mortalidade infantil. Tá? Então, esses estímulos de inovação, de assegurar a manutenção dos serviços, mas não se contentar com a manutenção dos serviços, criar novas frentes de trabalho, as bibliotecas populares. Natal não tem biblioteca. A Praça de Cultura, que é uma proposta do MCP, que nós copiamos aqui, e não há nenhum desdor em dizer que nós copiamos mesmo, porque fomos lá aprender e aplicar aqui. A Praça de Cultura, o que é? Transformar uma praça, que é um espaço aberto, onde haja uma quadra esportiva em que se possa jogar futebol de salão, voleibol, basquetebol, essas quadras com
uns bancos, umas alvenarias, umas bancadas, onde o povo ficava sentado para assistir os jogos, ou quando não havia jogo, até mesmo um debate. Ao lado da quadra de esporte, a Bíblia, o posto de empréstimo, 2.000 livros ali para serem emprestados, né? Ao lado disso, um telefone público. Além disso, um telão onde muitas vezes se passava filmes, e dos filmes faziam as discussões depois do filme, o que é que significava aquele filme. Ou até mesmo, estava surgindo a televisão naquela época, que era raríssimo, poucas casas tinham televisão. Então, uma televisão no meio da praça, depois do programa, alguns estudantes, lideranças estudantis vinham e aqui ficavam e desenvolviam o trabalho. Naquela época, quando não tinha máquina de lavar, não existia máquina de lavar, e as lavadeiras, coitadas, ficavam lá na Lagoa do Jacó, ou no Baldo, ou lá no Rio das Quintas, a lavar roupa, João Maranhão cria uma lavanderia e uma escola. Então as lavadeiras chegavam lá, não ficavam abaixadas, tinham água encanada, lavavam a roupa, estendiam naqueles capinzais a roupa para coarar, e o filho na escola aprendendo a ler, né? Essas inovações, por exemplo, dentro da campanha de Pé no Chão, quais são os desafios que a campanha resolveu? Primeiro, a escola não é necessariamente um prédio. A escola é um espaço. Pode ser debaixo de palha de coqueiro, pode ser na sacristia de uma igreja, pode ser num teatro de cinema, né, nas cadeiras do cinema. Então, a concepção de que a escola não é prédio físico. Isso foi uma contribuição nova do Pé no Chão. A percepção de que os quadros humanos são o fundamental. Aquilo que Anísio Teixeira dizia, a escola são os seus professores. Nós acreditamos nisso, João Maranhão acreditou nisso. Quer dizer, enquanto o Mobral deu para a formação, e por isso deu no que deu, fracassou, eram 10 horas de treinamento, para as nossas monitoras eram 4 meses de 5 horas por dia de trabalho, inclusive o sábado. Para depois daquilo ser colocado numa sala de aula e uma supervisora diplomada pela Escola Normal ou Faculdade de Filosofia ser responsável pelo trabalho de 20 monitoras. Essas monitoras foram o oxigênio da campanha. É da maior importância pensar nisso, né? Natal tinha uma escola normal há 50 anos, empregadas todas as normalistas de Natal, não seria suficiente. Sabe quantas monitoras a campanha de Pé no Chão, liderada por João Maranhão, preparou? 500 monitoras, entre 60 e 63. Em 64, em abril, já estávamos fora da prefeitura, né? 500 monitores. O cuidado com que se tratava isso. Lia Campos fez a primeira proposta, depois Margarida de Jesus Cortez assumiu a coordenação pedagógica da campanha e depois o Centro de Formação de Professores. No Centro de Formação de Professores, cuja estrutura é proposta por Margarida de Jesus Cortez, é um centro de formação de professores diferente do que existia na escola normal. A inovação está em que é um centro que prepara monitores, prepara monitores em 4 meses, 5 meses para a campanha, prepara em 4 anos uma regente de classe e prepara, em termos do ginásio normal, como a gente chamava, e em termos de colégio pedagógico, 7 anos. 7 anos preparava-se uma professora e ela aí realmente era uma professora diplomada. Ele trabalhava a curto, a médio e a longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Esse cuidado com o material humano foi o segundo grande momento. O terceiro grande momento foi a questão da produção do material didático. Isso daí eu aprendi, foi uma lição curiosíssima que eu aprendi, da maneira mais
hilariante possível, porque nós pedíamos cartilha. O Ministério da Educação nos mandou milhares de uma cartilha que foi publicada pelo Cruzeiro, era editada pelo Cruzeiro. E eu estou numa reunião de pais e professores, lá num determinado acampamento à noite, discutindo tal coisa, aí levanta-se um pai de família, pai de um menino, aí disse: eu vou tirar meu filho da sua escola, estou lhe avisando que vou tirar o meu filho da sua escola. Mas por que o senhor vai tirar? Disse: porque o menino aqui está aprendendo imoralidade. Eu digo: meu senhor, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Qual foi a imoralidade que o seu filho aprendeu aqui no acampamento escolar? Ele disse: tem uma lição aí da cartilha que ensina a dar o dedo. No Nordeste, dar o dedo é um gesto imoral. Todo mundo sabe disso, né? Aí eu digo: vê essa cartilha aí. Aí trouxeram a cartilha do Ministério da Educação. A lição era a seguinte, imbecil até o fim: Ada deu o dedo ao urubu. Primeiro que não se dá o dedo ao urubu, você dá o dedo ao papagaio. E segundo, é que, além do mau gosto de dar o dedo ao urubu, a expressão dar o dedo, no Nordeste, é um gesto imoral. Aí eu fui explicar ao cidadão que ele não tirasse, tal coisa. Eu expliquei a lição, como era, tal coisa. O menino ficou lá. Mas eu voltei para a secretaria e digo: olha, não adianta a gente estar ensinando debaixo de palha de coqueiro. Ter os regentes de classe com um tipo de livro que a gente está distribuindo aí. Tem que ter o senso crítico da coisa. Então o Centro de Formação de Professores passou a produzir o material didático. De 15 em 15 dias chegavam aos acampamentos, às escolas, os planos de aula, os planos de trabalho, as bibliografias, o que devia ser proposto nos planos de trabalho criados por Margarida. Então essa foi outra grande conquista. Quer dizer, a interiorização da campanha vem em função de que os prefeitos do interior tinham um problema igual ao nosso aqui, e com menos recursos. Então eles começaram a fazer convênios com a prefeitura. Mandavam as suas professorinhas lá para o centro, elas passavam a frequentar os cursos de treinamento, né? E depois Djalma Maranhão comprou uma caminhonete, um mimeógrafo a álcool, e de 15 em 15 dias a equipe, né, de uma professora, um assistente social, um coordenador, passava um dia nesses municípios, reunido com essas professoras, realimentava o sistema e voltava. No dia 30 de abril, a gente não sabia que estava a véspera do golpe, Djalma Maranhão reuniu em Natal, 30 de abril de 64, reuniu 40 prefeitos para celebrar convênio com Natal, e aí estabeleceu que a gente criou a Frente de Educação Popular do Rio Grande do Norte. Quer dizer, realmente era uma extrapolação, porque a gente fazia muita tarefa que não era nossa, mas que era necessária. Por exemplo, pela Constituição, o ensino normal é competência do Estado. O Estado não fazia, a gente entrava. Quer dizer, o ensino no interior do Estado é responsabilidade do Estado. O Estado não fazia, a gente começava a fazer. É uma briga de doido. Mas essa de Ada deu o dedo ao urubu é boa demais. Ada deu o dedo ao urubu. O golpe de Estado de 1964 no Brasil não é propriamente uma novidade, porque a história da América Latina, ela perpassa pela história da América Latina centenas de golpes de Estado semelhantes. Em 64, no entanto, há duas conotações novas. Primeiro é porque o mundo está com a Guerra Fria dividido na luta de hegemonia entre a União Soviética e os Estados Unidos. E essa Guerra Fria, ela vem rebentar em Natal. Né? Vem rebentar em Natal através de duas fortes lideranças em campos opostos. Uma é a Luizio Alves, que defende a Aliança para o Progresso, se integra no programa da Aliança para o Progresso, e de Djalma Maranhão, que apoia a Revolução Cubana, e que tem em Cuba a esperança de melhores dias para a América Latina. O terceiro componente de que faz o golpe de Natal
o golpe em Natal também tem uma conotação de particularidade, é o fato de que num comício, Brizola fez um ataque pessoal ao general Muricy, aqui, comandante da guarnição militar aqui de Natal na época. E aí, isso daí cria uma animosidade. Quer dizer, Djalma Maranhão vinha tendo uma boa relação com as suas armadas, uma boa relação com a igreja, sem maiores, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas, de uma maneira geral, o relacionamento era bom. Agora, acontece que, justamente como exemplo da Guerra Fria, quando o embaixador americano chega a Natal para se encontrar com o governador Aloysio Alves, Djalma Maranhão convoca para a praça pública uma grande manifestação, que inclusive é retransmitida pela Rádio Merinque Veiga no esquema de centenas de emissoras de rádio, para denunciar a interferência norte-americana na política interna do Rio Grande do Norte e do Brasil. E esse comício vem uma manifestação se fazendo com grande ênfase, muito produtivo, quando Brizola toma a palavra e diz que o general Muricy é um general fujão, né, porque em 61 fugiu lá de Porto Alegre, etc, etc, etc. Trouxe uma querela do Rio Grande do Sul para as condições aqui em Natal, que nós não tínhamos nada a ver com as coisas dele lá. Mas como Brizola anunciava um golpe de Estado, que de fato depois se efetivou, Djalma Maranhão, como anfitrião dele, sentiu-se na obrigação de comunicar ao Ministério da Justiça a denúncia que Brizola fazia. Isso daí compatibilizou, mas criou uma acidez nas relações. Quando veio a situação do golpe de Estado, Arraes já estava deposto em Pernambuco, Djalma Maranhão, a prefeitura é invadida na noite de 1º de abril, porque Djalma Maranhão tinha assinado um manifesto dizendo que a prefeitura era o QG da legalidade da resistência, reafirmava as posições de 1961, que ele defendia a legalidade, né? Sob pretexto desse manifesto, o Exército invade a prefeitura, expulsa todo mundo de lá. Djalma Maranhão saiu da prefeitura com a arma que tinha, que era um rádio, através do qual ele ouvia as mensagens e os acontecimentos. No dia seguinte, às 3 horas da tarde, uma patrulha do Exército vai à prefeitura e intimou Djalma Maranhão a ir ao comando do militar de Natal. E aí o general Mendonça Lima faz uma proposta que é repelida por Djalma Maranhão com grande altivez. Mendonça Lima diz o seguinte: você pode sair daqui para sua casa, se renunciar ao seu mandato de prefeito. Djalma disse que o mandato não é dele, o mandato é do povo, que ele não vai renunciar ao mandato de prefeito. Mas se você não vai renunciar, então você vai preso. Djalma Maranhão foi recolhido, incomunicável, ao 16RI, e aí depois o vice-prefeito, e aí desencadeia-se toda a repressão, principalmente dos setores da Prefeitura de Natal, da Estrada de Ferro, do Porto, dos sindicatos, Comando Geral dos Trabalhadores, e depois também a repressão às lideranças camponesas. Repartições federais como Correios e Telégrafos. E aí começou a caça às bruxas. Você pergunta como... O relatório Veras, como é que entra nisso tudo? O relatório Veras, porque eu acho que, com exceção de Pernambuco, Guanabara, o governo do estado do Rio Grande do Norte foi um dos 3 únicos, talvez, que estabeleceu uma comissão para levantar os casos de subversão. Aloysio Alves cria, através de decreto, esta comissão,
entrega essa comissão a dois policiais de Pernambuco, que é o Veras e o Domingos, o Veras com currículo de curso no FBI, né? E na medida em que o Exército vai desenvolvendo o IPM dele, o governo do Estado vai também desenvolvendo o inquérito através dessa comissão. E mais tarde vão trocar figurinhas e quem respondeu pelo Exército, quem respondeu pela comissão, né? O depoimento de Djalma, o principal depoimento, é prestado a Veras, né? E é essa peça que integra o processo que vai à auditoria do Recife, e a auditoria do Recife condena Djalma Maranhão a 16 anos e 6 meses de prisão. Essa notícia já o encontra exilado em Montevidéu. Agora, a cidade que sempre apoiara Djalma, pela pressão da mídia, porque somente um falava, não? Só os homens do novo Bloco do Poder é que falavam. Quem estava deposto não tinha direito a ser ouvido coisa nenhuma. Então, essa mídia, o medo do comunismo, a pressão anticomunista, tudo isso se soma. A Luiz Alves viu a raríssima oportunidade de deslocar da cena política um adversário que ideologicamente se situava no campo político de disputar voto, né? Para ele foi uma solução inteligente, criando essa comissão, porque auxiliava a linha militar e Djalma Maranhão era afastado do palco. E praticamente a única liderança municipal de Natal com base popular ficava sendo a Luiz Alves. A cidade, diante disso, eu acho que viu perplexa e com medo. Muita gente teve medo. E não era para menos, né? Eu me lembro que a minha biblioteca praticamente acabou. O Zé, quando entrou lá em casa, me levou alguns livros, mas independente disso, a minha família deu fim a não sei quantos livros meus, né? O filme de Pé no Chão, que você tem uma cópia, uma colega nossa da faculdade, da Secretaria Municipal de Educação, Mônica Viveiros, recolheu esse filme, por sugestão de Maílde Pinto, e escondeu em casa. Quando chega em casa com o filme, aí todo mundo fica apavorado. É o filme de Djalma Maranhão. Então ela manda esconder isso numa fazenda no interior. Quando chega na fazenda, o pânico é o mesmo, enterram o filme. O filme passa 10 anos enterrado. Isso para se organizar uma história de um povo, uma história de uma sociedade, um documento lindo, inclusive, o documento é uma beleza, quem vê aquele filme, é lúdico, né? Não tem nada de perigoso naquele filme, e no entanto esteve escondido, enterrado durante 10 anos. Desenterrar o filme, quando eu lancei Pé no Chão, Mônica se lembrou que tinha mandado o filme para a fazenda, quem enterrou ainda estava vivo, foi lá, desenterrou e me devolveu o filme. É verdade que uma cópia também estava na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas a cópia nossa aqui, a trajetória foi essa. Então a cidade viu a marcha da família com Deus pela liberdade, aquela esquizofrenia que se estabeleceu, né? E pouco mais tarde, Alceu de Amoroso Lima, Tristan da Ataíde, uma das maiores expressões católicas do jornalismo brasileiro, vai cunhar uma expressão que ficou para sempre, né? O terrorismo cultural. O terrorismo cultural. Quem tinha fotografia, quem tinha livro, quem tinha isso, quem tinha aquilo outro, sofreu desse terrorismo cultural. Então, a cidade, só mais tarde é que ela vai se recuperar do trauma. Porque se são duas questões que estão em confronto e somente um fala, é evidente que o outro vai ficar enterrado, né? É preciso todo um esforço como é que se chama aquilo em história? Desenterrar os fósseis,
É preciso Arqueologia. todo um processo de arqueologia para desenterrar os fósseis de 64. Depois foi pior ainda, que 68 foi um golpe dentro do golpe, ainda foi pior, né? E neste intervalo, Djalma consegue um habeas corpus através de Neto, como é o nome dele? Carvalho Neto, né? Que era suplente deputado federal pela UDN, consegue um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, leva o habeas corpus para o quartel do 14º Regimento de Infantaria do Recife, onde Djalma já está no hospital, vindo de Fernando de Noronha, onde teve algum tempo desterrado. E o comandante do quartel simplesmente diz: não cumpro. Não cumpro. Carvalho Neto volta ao Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: eu vou entregar a chave ao presidente Castelo Branco. Se entende com o Castelo, está aqui a chave. O Castelo bota a mão na cabeça, né? Porque eles deram o golpe, mas quiseram manter a fachada de legalidade, a fachada constitucional. As cassações se faziam, mas o legislativo estava aberto. Quer dizer, as questões chegavam nos tribunais e dava a impressão de que era o Estado de Direito que estava vigindo no país. Aí é submetido uma segunda ordem, vem do Supremo Tribunal Federal uma segunda ordem de habeas corpus. E aí já com instrução direta do Palácio do Planalto, e Djalma é libertado. Vai com Carvalho Neto para o Recife, fica na casa de Dinarte, né? Da casa de Dinarte articula-se a ida dele para o exílio, asilar-se na Embaixada do Uruguai, porque ele diz que não acredita no habeas corpus. Não. E aqui havia toda uma farsa. O preso era solto, na esquina era preso novamente. Aconteceu com Hélio Vasconcelos, aconteceu com o Birajara Macedo, aconteceu com o Mapimenta, com várias figuras assim que assinavam o papel de quem estava sendo libertado. Quando chegava na calçada, prendiam de novo. Diante dessa insegurança, Djalma Maranhão toma o caminho do exílio, deixa um manifesto que é publicado pela Última Hora e pelo Correio da Manhã. O general Fome está nas ruas, é o título do manifesto dele. E aí começa o caminho do exílio no final de 64 até a morte em 71. As notícias que a gente tem do exílio são várias. Nós temos as cartas dele, que já foram inclusive publicadas, as cartas do exílio. E nós temos depoimentos de pessoas que visitavam Montevidéu, estiveram com ele, tal e coisa. Sempre uma grande saudade de Natal, né? Uma grande saudade. É uma indignação com o povo que passa fome, é uma indignação com a soberania nacional que está enxovalhada. Nós mandamos tropas para a República Dominicana, né, para segurar a Guerra Fria lá na República Dominicana, no governo de Castelo Branco. A soberania nacional já não merecia mais respeito. Ele sofre com isso, nas cartas deles, a gente vê, nos depoimentos escritos dele. Escreve um livro sobre o pé no chão, escreve um livro que ele chama de Memórias de 1964, mantém correspondência, a família, vez por outra, chega lá, mas ele trata-se na Alemanha, o coração, a precária situação de saúde, mas cada vez se passa mais o dia, o exilado hoje eu entendo perfeitamente o drama, porque eu já conversei com dezenas e dezenas de exilados. O exilado é um homem descolado da sua realidade, né? O exilado parece muito o político que está na clandestinidade, os comunistas na clandestinidade. Quer dizer, faz análises que não correspondem à realidade, porque não tem as fontes, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar ideias. Então, é assim que esse livro de Memória de 64, Djalma faz uma série de profecias que não vão se cumprir. Ele não é um bom profeta.
Ele é um grande político, um grande administrador, mas no exílio ele é o mau profeta. Porque o que ele disse que vai acontecer, não acontece. Não acontece. O fortalecimento do movimento nacionalista, a deposição da ditadura, que a ditadura vai durar pouco tempo, isso, aquilo, outro. Talvez com isso tentando se autoalimentar na sua esperança, né? Mas o tempo se passa, saúde precária, falta dinheiro, vende tudo que tem por aqui, manda cartas sucessivas, venda isso, venda aquilo, venda ali no tipo da Folha da Tarde, venda a casa de Ponta Negra, venda o sítio de Extremóis. O dinheiro que chega lá não dá para ele pagar nem o apartamento. O trabalho dele o que é? Sair do pequeno apartamento que tem alugado para ir para um balcão numa casa de câmbio em Montevidéu. Um judeu que foi amigo dele, tal e coisa, permitiu que ele colocasse um balcãozinho na porta da loja. É assim o depoimento que o meu cunhado Leônidas Ferreira me trouxe de Montevidéu, depois de ter passado lá com ele quase um ano. E ali atrás daquele balcão, vendendo revista, vendendo jornais, ele recebe os brasileiros e sempre é a mesma preocupação de voltar para Natal, de fazer uma charrete para andar em Ponta Negra, né? De rever os amigos, de dançar quadrilha de São João, de participar das festas natalinas. Mas o tempo vai passando, e para ele só resta a saúde precária, para ele só resta a falta de dinheiro, para ele só resta o isolamento, e assim fica pagando até a morte a sentença pelo crime de ter sido um patriota. Um patriota que lutou pelo povo, um patriota que lutou pela soberania nacional, que lutou tremendamente pela autonomia do povo brasileiro. Eu diria que Djalma Maranhão é a encarnação daquela definição de Gramsci que eu comecei a citar aqui com vocês, quer dizer, o intelectual orgânico. Ele é o intelectual orgânico, ele é um homem que sai da sua classe social, de neto de filho de engenho, de neto de engenho, da sua classe social, ele faz aquilo que Lenin chama de desclassificação social. Ele sai de uma classe social para defender a outra classe social. Defender os humildes, defender os excluídos, com seus programas de educação, com seus programas culturais, com seus programas de bem-estar, com a pregação que ele faz no Congresso e na Prefeitura de Natal. Ele é realmente um grande intelectual orgânico dos anos 60, não somente no Rio Grande do Norte, no Brasil. Neste livro aí que vai ser lançado amanhã aí, eu coloco 20 lembranças pessoais que eu trago de Djalma. Djalma é, antes de mais nada, eu acho um homem angustiado. Um homem angustiado pelo tempo que ele tem que construir e tem pouco tempo, ele tem consciência disso. Ele morre aos 55 anos de idade. Essa angústia do tempo é uma presença muito forte em Djalma. E você quer que eu vou contar o primeiro caos. Djalma é um homem que dormia 4 horas, quando dormia. Então, nas angústias dele, ele pegava o furamundo, que era o jipe dele, e saía rodando pela cidade, ficava muitas vezes na praia olhando o mar, e aí ia correr as obras da prefeitura. Correndo as obras da prefeitura. Uma vez às 5 horas da manhã, toca o telefone lá em casa. Era ele. Djalma, você sabe que horas são, Djalma? São 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã. Ele disse, pois é, você sabe que o vigia do acampamento tal não foi trabalhar? Eu digo, não posso saber, Djalma, 5 horas da manhã. Como é que eu vou poder saber se o vigia do acampamento tal... Não, porque eu passei lá às 3 horas da manhã e ele não estava. Substitua o vigia. Eu digo, tá certo, eu posso substituir, mas depois de 7 horas da manhã, que é quando tem gente
na prefeitura. De 7 horas, não, eu vou dormir. Só que ele não dorme mais, né? Mas essa angústia é muito dele. Segundo, é uma carapaça, assim, que às vezes a gente pensa que o dominante nele é o gesto ríspido, quando na realidade não é. O que ele tem é explosões, que eu chamava de ira bíblica. A ira bíblica dele, todo mundo tinha medo. Quando ele vinha naquela manifestação, saísse de perto, porque quem ficasse perto saía respingado, né? E depois ele caía em si, era um homem profundamente generoso, profundamente romântico. Não parece, mas era. Era um homem romântico, era um homem lírico, né? Capaz de perceber a poesia, perceber a música, querer que todos partilhassem dos bens culturais. Agora, na hora daquela explosão dele, então vamos aí ao segundo caos. Nós estávamos na campanha de 60 e ainda, como eu contei no outro bloco, que falei a você, a grande dificuldade de conviver a candidatura de Aloysio Alves para governador e a dele para prefeito, né? A dele tinha sido lançada dentro dos comitês nacionalistas, agora da campanha de lote e tal e coisa, e as contradições que era a Cruzada da Esperança. E nessa época eu trabalhava também na Folha da Tarde, né? Durante 10 anos, durante 12 anos, não, menos, porque quando eu fui secretário de Educação eu abandonei a Folha praticamente. Mas até a hora da Secretaria de Educação, desde 52, eu trabalhava na Folha da Tarde como editor político. E aí, quando eu estava lá trabalhando, plena campanha de 60, ele chegou na redação com a Folha da Tarde do dia anterior, na mão. Aí disse: quem foi que fez essa notícia? Quem foi que deu essa manchete? Aí Oliveira Júnior, que era secretário de jornal, disse: foi Moacir. Quem fez a notícia deu a manchete. Deu a manchete. Aí ficou todo mundo na expectativa do esporro que eu ia levar, né? Porque na forma que ele entrou, aí ele parou assim, chegou e disse: a manchete está certa. Vamos honrar os compromissos assumidos. A manchete era Lote, Jango, Aloysio, Valfredo, Maranhão, Gonzaga. Voto do 1º ao 6º. Era essa a manchete. Foi o momento realmente que nós assumimos a candidatura de Aloysio. A partir daquela hora, estava assumida a candidatura de Aloysio, né? E ele, na crise dele, ele percebeu assim, ele disse: não, vamos honrar os compromissos. Ninguém vai ficar aqui em cima do muro. Vamos para a campanha. Bom, eu acho que esses são alguns traços. A saideira, né? A saideira. Mailde é testemunha de tantos episódios aí que tem um episódio muito curioso, que não é somente tá aí, um episódio que não é o endeusamento do homem. 62 ou 63, eu não me lembro bem. Quando nós estávamos já num processo galopante de inflação, e rebentava a greve aqui, rebentava a greve lá, rebentou uma greve da limpeza pública do município. Ele, prefeito, a limpeza pública faz a greve. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu chego com ele lá na hora das oficinas, onde saíam os caminhões de lixo, né? E os caminhões de lixo tudo parado. E ele chega assim, olha assim, tal coisa. Ele não fala, não tenta falar, também as pessoas que estavam em greve, meio frias com ele, tal coisa. Aí ele tem aquele momento ali e sai, eu saio com ele dentro do carro. Aí ele diz: esse povo não pode fazer greve.
greve por melhores condições de trabalho. Eu digo, ô Djalma, por que não pode fazer greve? Por que não pode fazer greve contra mim, que eu represento esse povo? Eu sou esse povo. Como é que esse povo agora faz greve contra mim? Eu digo, não, Djalma, eles são operários, estão fazendo a greve contra o patrão. E você aqui, quer queira, quer não, está na função do patrão. Você tem que entender isso. Não é, e a greve não é pessoal contra você. São trabalhadores que estão precisando de melhores condições de trabalho. Aquele momento deve ter refluído nele toda aquela formação política feita na clandestinidade, né, do stalinismo, daquela fase do stalinismo, tal e coisa, em que ele se sentia não somente o intérprete, mas se sentia a própria encarnação. A palavra certa é essa, a própria encarnação da coisa. Mas isso aí foi superado, foi feita uma negociação, os operários tiveram algumas reivindicações atendidas e 2 dias depois, 3 dias depois, a greve da limpeza pública. Mas você vê que é a condição humana, a fragilidade da condição humana. Quer dizer, nem sempre a gente está acertando. O importante é a gente querer acertar. Querer acertar, mesmo que aquilo ali muitas vezes doa na própria carne, né? Ele achava que, tendo sido eleito Natal, com o voto daquela camada popular, daquelas pessoas, daquela classe social, né, uma greve contra ele, era uma greve contra eles próprios. Contei os 3 casos. Contei? Então, valeu. Povo pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.